O Toby começa dizendo que ele quer um pouco de sorvete de baunilha e morango. Ele tenta uma aproximação, mas ela diz que não está interessada. Ele pergunta se ele pode falar com ela rápido, mas ela diz que não. Ele diz, caramba, você nem sabe o que eu vou dizer. E em seguida ela diz que ela tem namorado. Ele fala que ela disse que tem namorado, então tudo bem. Ela pergunta se esse carro é dele, e ele fala que é. Ele fala que está começando a achar que ele vai ter o sorvete dele. Ele pergunta se ele pode ajudar e ela fala que o carro dele é muito legal, e ele agradece. Ela pergunta o que ele queria dizer, mas ele fala que isso já não é da conta dela, já que ela tem um namorado. Ela pergunta o que ele fala que faz muitas coisas, mas nenhuma delas é da conta dela. Ele fala que ela não é a namorada dele, que ele só conta sobre os negócios dele pra namorada dele. Ele pergunta então o que ela quer e já ela pergunta se ele está procurando uma namorada. Ele fala que não está procurando namorada, mas se aparecer, tudo bem. E ela fala, olha, você sabe o que dizem, né? E ele pergunta o que dizem. E ela diz que dizem que não é pra você deixar o seu atual namorado impedir de você encontrar o seu futuro marido. E ele diz, uou, tudo bem. Ele fala que então ela ainda não encontrou o futuro marido dela e ela fala que não. E em seguida diz que ela ainda está procurando. Ele pergunta se ela ainda está procurando e em seguida fala, caramba, que loucura. Ele pergunta o que o namorado dela pensaria se a visse ali conversando com ele nesse exato momento. Mas ela simplesmente diz que se ele quisesse mesmo, já teria casado com ela. Ele pergunta se ele aparecer ali agora, o que ela faz. Ela pergunta o que o Toby faria, ele fala que não faria nada, só ficaria assistindo. Ela fala que ele pode ficar tranquilo e ele pergunta ficar tranquilo. E em seguida pergunta qual o nome dela. Ela diz que o nome dela é T e pergunta qual o nome dele. Ele fala que o nome dele é Toby. Ele fala que é um prazer e ela diz que é um prazer também e fala que vai chamar ele de T. Ele pergunta se é verdade e diz que ele também sabe fazer jogo duro. Ela pergunta se ele não vai dizer mesmo o que ele faz, ele fala que vai manter essa conversa no básico e em seguida diz que ele já vai embora. Ela pergunta para onde ele está indo e se ela pode ir com ele. Ele fala que vai procurar algum lugar para comer e ela pergunta o que ele quer comer e ele fala que ainda não sabe. Ela o convida para um restaurante, como ele dá a entender que não conhece, ela fala que lá serve sushi. Ele pergunta por que ele a levaria para lá, sendo que ela não estava interessada nele. Pergunta se ela está brincando com ele e por que ele faria isso. Ela pergunta se ele não quer conhecê-la e ele diz que na verdade não. Ela fala que ela gostaria de poder conhecê-lo. Ele pergunta como ela vai compensá-lo pelo que aconteceu no começo. Ela pergunta como ele quer que ela compense ele e pede para entrar. Ela fala que eles podem conversar sobre isso e ele fala que não sabe. Ele pergunta o que eles não podem conversar ali mesmo, que eles podem conversar dentro do carro. E ela diz que não gosta de ficar ali na rua. Ele fala que entendeu e pergunta se ela pode dar uma volta. E depois de dizer, caramba, ele fala que ela pode entrar. E ele fala que a sorte dela é que ela conseguiu chamar a atenção dele. Ela fala que o carro dele é muito bonito e ele agradece. Ela pergunta se essa é a cor favorita dele e ele fala que é uma das cores favoritas dele, mas que não é a favorita. Ela pergunta qual a cor favorita dele e ele fala que gosta de azul e de preto. Ela pergunta por que então ele não comprou da cor favorita dele. Ele fala porque no momento que foi lançado, essa era uma cor que era uma novidade. Ele fala que foi na concessionária e que esse carro foi o que chamou mais a atenção dele. Ela fala que ele simplesmente gostou desse e ele fala que é. Ela fala que isso é legal e ele pede para ela falar um pouco sobre ela. Ela fala que o nome dela é Ti ou Tiara se ele preferir e ele diz que tudo bem. Ela diz que mora no Jersey Village e em seguida pergunta onde ele fica e já ele diz que mora no centro da cidade. Ela fala que então não é muito longe dali e ele fala que não é muito longe. Ele pergunta qual a etnia dela, se ela é negra, mexicana, branca e ela diz que é uma mestiça de negro com polonês. Ele
ele fala negro com polonês, caramba. Ela também pergunta sobre ele e ele fala que é preto. Ela pergunta se ele não é mestiço, mas ele diz que não e fala que ele é preto. Ele fala que na verdade os olhos dela entregam um pouco sobre ela, e ela diz que é verdade. Ele pergunta qual a cor dos olhos dela e ela diz que é castanho ou avelã. Ela fala que eles mudam de cor e ele pergunta se ela é uma réptil, e ela diz que às vezes parece marrom e às vezes parece verde. Ele pergunta quantos anos ela tem e ela fala que tem 21. Ele fala que ela é ainda um bebê e ela pergunta quantos anos ele tem. Ele fala que tem 23 e ela pergunta o que ele tem para ensinar para ela. E ele fala que com certeza ele pode ensinar muitas coisas para ela. E ela fala que quer aprender como conseguir um carro como esse. E ele fala, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber como ganhar um carro como esse aqui? E ela diz que sim. Ele fala que pode fazer isso, mas pergunta o que ela vai fazer por ele. Ela pergunta do que ele precisa e ele pergunta o que ela quer dizer com o que ele precisa. E mais uma vez ela pergunta o que ele precisa e ele pergunta o que ela pode fazer e em seguida diz que ele vai fazer uma pergunta diferente. Ele pergunta o que ela vai botar em jogo e ela diz que ela mesma. Ele fala que tudo isso é muito vago e que ele quer saber o que ela pode fazer por ele. Ele fala que ele quer saber que tipo de valor ela pode agregar na vida dele. E ela fala que depende do que ele está procurando. Ele fala, vamos supor que você se torne a minha mulher, o que você poderia agregar no relacionamento? Ela fala que ele tem que dizer o que ele procura em uma mulher e ela vai dizer se ela é capaz de dar para ele. E ele diz, não, olha só. Ele fala que ainda há pouco ela disse que tem um namorado e como ele vai saber se ela vai ser uma pessoa fiel? Ela fala que, como ela disse, ela ainda está procurando o futuro marido dela. Ele pergunta como ela pretende encontrar o marido se ela não é fiel. E ela diz que é fiel. Ele fala que não é, mas ela diz que vai ser fiel para o marido dela. Ele fala que primeiro você encontra alguém, depois namora e depois casa. E pergunta se ela não pretende ser fiel em todas essas etapas. E ela diz, olha, digamos que você teve todas as oportunidades de fazer o certo. E fala que você está fazendo, mas durante o caminho aparece algo melhor. E pergunta se ele ia para a opção melhor ou ficaria na mesma. Ele fala que o nome disso é lealdade e que sempre vai aparecer oportunidades melhores. Ele fala que se ela larga o namorado dela para ficar com ele, provavelmente vai aparecer outras oportunidades. E pergunta se não é isso. Ela pergunta se ele não acha que ele é a maior oportunidade que ela vai encontrar. Ele fala que sempre aparecem outras oportunidades e como ela vai reagir nos tempos difíceis. Ele fala que se ela não é capaz de fazer isso, ela não tem princípio, não tem moral, não tem lealdade. E pergunta como ela vai ser a mulher dele, ele vai ser o marido dela se isso não durar para sempre. Ele fala que não gosta disso e que isso não dá certo. Ela fala que talvez ela só está precisando de alguém que coloque esses valores na cabeça dela. Ele fala que nunca se sabe, mas com certeza ele não está disposto a pagar para ver. E em seguida ele pergunta se ela voltou por conta dele ou por conta do carro dele. E depois que ela diz que ambos, ele fala, que loucura. E ela fala que afinal de contas o carro vem com ele. Ele pergunta com o que ela trabalha e ela fala que é coordenadora de treinamento para restaurantes. Ele fala que está tentando entender e pergunta se ela voltou por conta dele ou por conta do carro e fala que ele prefere que ela seja sincera para ele saber como lidar com ela. Ela fala que foi por causa dele e ele fala que ela precisa mostrar que isso é verdade. Ele pergunta o que ela pretende fazer para provar que realmente gosta dele e ela o chama para dar uma volta e fala que vai mostrar para ele. Ela pergunta para onde eles vão e para onde ele quer levá-la. Ele fala que não sabe, mas que talvez eles possam ir para a casa dele. Ela pergunta se é muito longe, ele fala que ele disse que é no centro da cidade. E em seguida ele diz que é a uns 5 minutos dali que eles podem ir rapidinho. E ela diz, tudo bem, vamos lá. Mas ele fala que primeiro ela precisa provar que ela realmente está afim dele. Ela fala que realmente está e que ele precisa acreditar. Ele fala que isso são apenas palavras, mas ela diz que tem mais do que apenas palavras. E mais uma vez ela o chama para ir e pergunta para onde eles vão. Ele fala que ele vai procurar algum lugar para comer e ela vai sair do carro dele. E pergunta se ela acha que ele vai cair nesse papinho dela. Ele fala que ela não quis falar com ele antes de ver o carro dele e que ela tem um namorado. Ela fala que não quis conversar com ele porque achou que era apenas mais um cara na rua. Ele fala que isso não importa e diz que ela tem um namorado. Ele pergunta o que aconteceria se o namorado dela vesse ali. E ela fala que se ele realmente se importar,
importasse, já teria casado com ela. E ele diz: ah, fala sério, cada um tem suas escolhas. Ele fala que com certeza ela não é fiel e que está viajando. Ela o chama para ir, mas ele pede para ela sair. Ela pergunta como abre esse carro e ele fala: caramba, não sabe nem abrir a porta do carro. Ela fala para ele calar a boca e diz que talvez assim isso ajude ele a encontrar o que ele está procurando. Ele fala: caramba, não dá para acreditar, ela queria ir comigo para minha casa e tem namorado. E em seguida dá um conselho para a galera ficar com os olhos abertos.